Olá, eu sou o Thales Alves e estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre teatro, mais especificamente sobre adaptações para o teatro e os processos de criação, os procedimentos que envolvem as encenações que se baseiam em outros textos, especificamente da literatura. Começo falando um pouco da minha formação, da minha experiência com teatro, que começou aos 14 anos, ainda no grupo do ensino médio, e desde então nunca mais parei, né? Comecei no grupo escolar, como muita gente começa, e fui passando por diversos lugares e fazeres aí do teatro. Quando eu me formei no ensino médio, eu não fui fazer faculdade de artes cênicas, fui fazer rádio e televisão e continuei fazendo teatro paralelamente, em grupos, meramente amadores, depois fui passando para os grupos profissionais, mas foi uma formação que se completou, porque o curso de rádio e TV tem muitos conteúdos relacionados ao universo artístico, né? Ao cinema, à cenografia, à produção de roteiro, e então foi algo que acrescentou bastante na minha formação. Depois da graduação em rádio e televisão, aqui na Univap, eu fiz uma especialização em artes cênicas, lato sensu, e nessa especialização eu resolvi pesquisar e escrever sobre o tema que eu vou falar hoje, que é a adaptação. Mais especificamente, eu fiz uma pesquisa bibliográfica sobre a adaptação da obra Macunaíma, do Mário de Andrade, que foi feita pelo diretor Antunes Filho, em 1978. E aí, nessa escrita, eu analiso pequenas passagens, né, da linguagem literária para a linguagem teatral, o processo de criação, de transposição, como eu vou falar mais à frente, e todas as suas especificidades. Em 2009, eu comecei a trabalhar como professor de teatro aqui em São José dos Campos, na mesma escola onde eu havia começado a fazer teatro, e fiquei trabalhando então como professor de teatro por 10 anos, dando aula e dirigindo as encenações dos alunos do sexto até o terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio. E movido pela essa forte relação com a literatura, toda vez que eu escolhi uma peça, eu tinha uma tendência de voltar para os contos, para as obras do vestibular, para os materiais relacionados à literatura e não especificamente ao texto dramático, que é a peça de teatro, como por exemplo o Alto da Compadecida ou Romeu e Julieta, que são textos escritos especificamente para a linguagem teatral. Eu ia sempre, né, me direcionava sempre para a literatura. E aí fui fazer letras, fazer faculdade de letras, e hoje também trabalho como professor de literatura, de produção de texto e de gramática. Atualmente faço mestrado em educação, pesquisando teatro e os seus processos educativos na Universidade Federal de São Carlos, né, na linha de pesquisa de práticas sociais e processos educativos, no eixo de educação e humanização, né? Ou seja, como que o teatro pode funcionar de uma forma humanizante, humanizadora, emancipatória e especificamente com crianças e adolescentes, que é a minha experiência também. Bom, especificamente no teatro, eu, além da atuação, acabei passando por outros lugares, né? Minhas primeiras inserções no teatro profissional em São Paulo foram como contra-regra e assistente de cenografia, o que me deram uma visão muito boa da parte técnica do teatro, que faz muita falta. Então, eu sempre falo que para fazer teatro é tão importante conhecer Brecht, conhecer Stanislavski, conhecer os teóricos, quanto conhecer tipos de tecido, conhecer tipos de isopor, de parafuso, prego, saber a diferença entre porca, porque na hora que você vai montar uma peça, e principalmente com pouco recurso, que é o que comumente acontece, você precisa conhecer algumas coisas, né?
recursos de iluminação, que a graduação em rádio e TV também me ajudou a me aproximar disso. E então essas foram as minhas primeiras experiências no teatro profissional, foi como assistente de cenografia e contra-regra. Bom, atualmente eu faço parte do coletivo Ato de Resistência, que é um coletivo de atores e atrizes em São Paulo. Nós, evidentemente, interrompidos pela pandemia, temos 2 espetáculos, um deles é o AI-5, que é uma reconstituição cênica de uma reunião que aconteceu em 1968, quando o presidente Costa e Silva, junto com o Conselho de Segurança Nacional, que era formado por todos homens, né, ministro da Economia, da Saúde, da Segurança, da Informação. O único vivo até hoje é o Delfim Neto. Mas, enfim, nessa reunião de 68, eles assinam o ato institucional número 5, que foi o pior, né, do regime da ditadura militar. Então, a ata dessa reunião é pública. O diretor, que é o Paulo Maeda, pegou esse texto, dividiu entre 22 atores e nós ficamos aí 4 anos em cartaz com essa peça, chegando a uma ocupação que durou 30 dias, durante outubro de 2019, no Teatro de Arena, em São Paulo, que foi criado basicamente pelo Augusto Boal, que é um dos maiores teatrólogos brasileiros, estudado no mundo todo, e criou a metodologia do teatro do oprimido. Basicamente, o Boal tem uma frase muito famosa que é: qualquer pessoa pode fazer teatro, até os atores. E nós ficamos em cartaz com essa peça lá no Teatro de Arena, e a outra peça do coletivo também é uma adaptação chamada Contra AI-5, na qual as atrizes do coletivo reproduzem as falas das mulheres que foram torturadas durante o regime da ditadura. Bom, estou citando esses trabalhinhos porque eles têm a ver com o tema dessa exposição, que é a adaptação, né? Faço parte como ator e vocalista do projeto musical Bloco, Banda ou Coisa Parecida, que é dirigido pelo Carlos Trevisan, ex-integrante do Teatro Mágico. Nesse projeto nós temos um show chamado Rosa dos Ventos, no qual eu faço declamação de pequenos textos poéticos, pequenas inserções, há uma interação com o público, fazemos uma ciranda, predominantemente, totalmente ritmos brasileiros, música autoral composta pelo Carlos Trevisan e pequenas homenagens aos grandes compositores da música popular brasileira. Recentemente, eu dirigi um trabalho chamado Não É Problema Meu, com dramaturgia da Letícia Negrete, que é um espetáculo que nós recebemos o incentivo da Lei Aldir Blanc em 2019, espetáculo que teve sua estreia também no Teatro de Arena, nessa ocupação, e esse espetáculo fala das formas de violência, das diversas formas de violência que acontecem dentro de casa, essencialmente, e atravessam as pessoas das mais variadas formas, desde a violência do noticiário até a violência entre o marido e a mulher do apartamento de cima, e como que isso afeta a vida das pessoas. O espetáculo está no YouTube, disponível, #Não É Problema Meu, caso alguém tenha interesse. E faço parte, como diretor, do coletivo Amígdalas de São Paulo, que nós temos um espetáculo chamado Verbo Mulher, que também é uma adaptação do conto A Chapeuzinho Vermelho, que eu vou falar também de forma mais detalhada sobre esse processo, encerrando a minha fala sobre as adaptações. Bom, o tempo todo, durante essa exposição, eu acho que eu vou transitar um pouco entre esses olhares para o fazer teatral. O olhar da direção, da diretora ou do diretor, o olhar dos atores em cima do material que está sendo trabalhado para a criação, e o olhar também da dramaturgia, porque envolve essencialmente um texto, né? Envolve a escrita.
parto sempre de uma organização textual de qualquer trabalho que eu vá fazer, mesmo que não seja esse texto de peça de teatro, mas é preciso haver um roteiro, uma organização. Eu sempre me interessei, então, pela criação teatral, tendo como base esses textos, né, não dramatúrgicos, que tenham outras origens, né, que não tenham esse caráter. Isso começou quando eu estava no curso de rádio e TV e tinha uma disciplina que chamava-se roteiro. E como trabalho final da disciplina, a professora propôs que nós escolhêssemos um conto da literatura brasileira e transformássemos num roteiro audiovisual para ser filmado. E eu escolhi o conto do Guimarães Rosa, que é um conto maravilhoso, chamado Os Irmãos Dagobé, que eram 4 irmãos terríveis, né, numa cidade pequena, e eles são... O pior deles é assassinado por um sujeito que jamais mataria uma pessoa. Uma coisa bem a cara de Guimarães Rosa. É um conto fantástico. E aí eu descobri ali um desejo de entender melhor esse processo de adaptação. E aí em 2012, quando eu fui fazer a minha primeira direção de espetáculo com um grupo do ensino médio, eu resolvi trabalhar com a obra do Lima Barreto, chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi escrito em 1915. Primeiramente, o Lima Barreto escreveu esse livro em folhetins e foi publicando trechos, em 1911. Em 1915, eles reúnem isso em livro e até chegar naquilo que a gente conhece como romance. Isso aconteceu com várias obras, do Machado de Assis, inclusive, que eram publicados pequenos trechos. Aí eu tive que compreender como que eu ia passar aquele romance, que é enorme, para o teatro. Eu estava, obviamente, movido pela adaptação também do Antunes Filho, que é um importante diretor de teatro. Em 2010, se não me engano, ele adaptou o Policarpo Quaresma para o teatro. Eu assisti e achei que foi uma montagem muito, muito marcante. Inclusive, a última cena da peça é o protagonista, o Policarpo Quaresma, sapateia o hino nacional como se matasse as formigas. E é uma cena genial, porque a história do Policarpo Quaresma é costurada por uma briga dele com as formigas, porque ele resolve plantar e nada que ele planta dá, porque a formiga é uma praga que dá. Obviamente é uma metáfora também da dificuldade de crescer e de fomentar projetos e de andar para frente, né? Então o Antunes teve essa sacada, é uma cena memorável aí do teatro brasileiro. Mas eu não queria fazer uma peça igual a do Antunes, não queria copiar, obviamente dentro das minhas possibilidades, com os meus alunos do ensino médio, procurei compreender o que era possível. E aí fui ler análises, né, do romance, que caracterizam os personagens, que caracterizam o contexto histórico de quando o livro foi escrito, que caracterizam tudo que envolve, né, interna, né, e externamente uma obra literária, consequentemente uma obra teatral, uma obra cinematográfica. Em 2013, ainda na mesma perspectiva, eu escolhi A Hora da Estrela, que é o romance da Clarice Lispector, que também é uma obra-prima da literatura brasileira, que foi escrita em 1977 e foi adaptada para o cinema pela Suzana Amaral em 1985. Eu tive a oportunidade de conhecer a Suzana Amaral mais para frente, em 2016, numa ida à Academia Paulista de Letras em São Paulo, na qual ela estaria lá. E aí eu me aproximei e encontrei uma pessoa super receptiva e acolhedora. Chegamos a falar sobre as adaptações, no caso sobre a adaptação que ela fez da Hora da Estrela, que está disponível no YouTube e é um filme maravilhoso. E não chegamos a concluir porque ela teve um pequeno problema de saúde e a ideia era que ela fosse fazer uma palestra, na ocasião eu estava estudando na Unesp, em São Paulo, que ela fosse falar aos alunos. Não conseguimos concluir, mas foi uma pessoa que dialogou e foi muito receptiva, né? Uma senhora, na época ela já era uma senhorinha. E no próximo ano, eu ainda continuei nessa
perspectiva. 2015, eu trabalhei com a adaptação do conto do Guimarães Rosa, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é o último conto do livro Sagarana. Trabalhei com um conto chamado Ana, que é do livro Laços de Família, da Clarice Lispector, e com Negrinha, que é o conto famoso do Monteiro Lobato. Todas essas obras caíam no vestibular, não sei, agora não lembro se ainda estão na lista. E vou parar por aqui, depois eu retomo falando das adaptações com o coletivo Amígdalas. Vou parar por aqui porque essas são essencialmente literárias, conto e romance. Quando a gente para analisar um conto ou um romance, né, antes de partir para o processo de transposição, né, de fazer esse romance ou esse conto virar uma peça, a gente precisa analisar o romance ou o conto. E existe uma forma de se analisar esse conto que é através de uma palavrinha, né, para memorizar e para compreender, uma palavrinha chamada pente, que é, né, o personagem, o enredo, o narrador, ou foco narrativo, o tempo e o espaço, e suas consequentes ramificações. Porque quando você analisa um personagem, tem vários tipinhos de personagens dentro de uma história. Tem aquele personagem, né, nas teorias do roteiro, um livro que eu recomendo é do Doc Comparado, né, do Doc Comparato, perdão, sobre da criação ao roteiro, na qual ele fala um pouco sobre os tipos de personagens, que você tem os personagens planos e os personagens redondos. O que seria um personagem plano? O personagem plano seria aquele que começa a história e acaba igual, ou seja, ele começa vilão e acaba vilão, começa bonzinho e acaba bonzinho. O personagem redondo, né, ou cíclico, é o personagem que faz uma trajetória, que passa por um processo de transformação, como, por exemplo, o personagem central do conto A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é Augusto Matraga. Ele passa por uma jornada, né? Ele muda nas suas características. Ele era um marido violento, opressor, até ele ser traído, aí ele fica pior, ele quer se vingar, aí ele toma uma surra, aí ele reza, aí ele quer se converter, não quer mais ser um cara que pega em arma, até chegar no momento final, em que ele resolve duelar com um temível homem lá, no caso dos jagunços, né, do sertão, que é o Joãozinho Bem-Bem. Num duelo final ele acaba morrendo e matando o Joãozinho Bem-Bem. Analisando os tipos de personagens, depois você analisa o enredo. E aí você tem várias ramificações para essa análise de enredo, que vão desde da estrutura clássica da poética de Aristóteles, né, que é a primeira poética para compreender essa narrativa ocidental, que vão definir os trechos, as partes, as etapas disso que a gente chama de carpintaria do texto ou da narrativa, né? E aí, analisando o enredo, você tem aquilo que já muita gente está próximo disso, eu vejo pelos meus alunos do ensino médio, que são as ideias de ponto de virada, de plot, né? De plot twist, que quando a história dá uma virada, tá acontecendo alguma coisa, aí o carro quebra, aí puxa, o carro quebrou, estamos perdidos na estrada, aconteceu alguma coisa, aí chega um mecânico, aí a história vai tomando novos rumos. Cada fato dentro da história, né, atualmente é chamado de plot. Até aquela estrutura em 5 atos, em que no primeiro ato você tem a introdução dos personagens, no terceiro ato a problemática e o conflito já estão apresentados, e até que chega no quinto ato, onde há o desenlace, né, chamado momento em que a história se resolve. Isso numa estrutura clássica de organização da narrativa. Isso só dentro do enredo, e obviamente eu estou sendo simplista e falando assim, estou simplificando muita coisa, porque infelizmente nós temos uma horinha. Depois de analisar o enredo, a gente analisa o foco narrativo. Pensando na literatura, você teria um narrador em primeira pessoa, que é aquele que participa da história, ou seja, ele
pode ser um narrador personagem, ele mesmo conta aquilo que ele vive, pode ser um narrador em terceira pessoa, que é onisciente, que sabe tudo, que conhece a história, mas que é só uma voz narrativa, não necessariamente é construído num personagem. E quando você passa isso, né, já antecipando, para o cinema ou para o teatro, você precisa criar esse mecanismo. Se há um narrador colocado como personagem na literatura, como que esse narrador vai para o teatro? Ele é suprimido? Ele se transforma num personagem? Você transforma as partes narrativas que são próprias do contar para o mostrar, né? E também omite essa característica, e aí você escolhe o que a adaptação pede, na verdade, o que o trabalho vai pedir. O cinema, quando trabalha com narrador, né, qual é o grande narrador do cinema? É a fotografia. Os grandes filmes, né, são construídos com uma visão muito apurada da fotografia das cenas. Na graduação de rádio e TV, eu tive um querido professor Felipe Soriano, né? Ele falava, quando você escolhe o lugar que você vai pôr a câmera, você está escolhendo onde você vai posicionar o espectador. Então não é uma escolha aleatória. Também nos cursos de audiovisual, quando, né, ensina o pessoal que está começando a trabalhar com as filmagens em vídeo, né, produção de curta-metragem, esqueci de falar isso na minha apresentação. Trabalhei um tempo como professor de linguagem audiovisual e a gente ensina os planos e movimentos de câmera, né? O que é um traveling, o que é um close, um plano americano, um plano médio, para que isso serve, como se pensa isso dentro da ficção. Porque é isso que vai definir o que o espectador vai compreender da obra. Se você quer um plano alto, um plano médio, isso, no cinema a câmera vira o grande narrador, né? Bom, depois, ainda no pente, você tem o tempo, que é um elemento muito importante para a adaptação. Por quê? O tempo tem 3 formas de compreensão dentro de uma narrativa. A primeira delas é a compreensão histórica, contexto histórico, de quando ela foi escrita, publicada e qual o contexto histórico que ela retrata. Então, você pode ambientar uma narrativa que foi escrita na Idade Média hoje. Assim como você pode ambientar uma narrativa que foi algo que seja relacionado ao presente no século XVII e vice-versa. Isso são escolhas que o processo criativo deve ter bem claro, né? Ainda na noção de tempo, você tem que ter muito clara a ideia de tempo cronológico, porque você tem um romance, né, clássico da literatura, por exemplo, como o Ulisses, de James Joyce, que são páginas e páginas em um período super curto de tempo, cronologicamente, aquela reflexão ali, a narrativa não dura a vida inteira, né? Pode se traduzir você pode compreender aquilo como uma crise da vida e tal, mas não dura 10 anos, né? Assim como você tem narrativas que não tem um período cronológico tão marcado, mas tem uma duração. Por exemplo, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. É um cara já velho, o Riobaldo, contando a história de quando ele conheceu o Diadorim e tal, mas ali o tempo parece um tempo que ganha uma dimensão metafísica, algo que extrapola a duração, né, dos dias, das semanas e tal. Mas tem que ter isso claro, se é algo definido ou não, se é uma história que começa de manhã e termina à noite. Isso também vai estar lá na Poética de Aristóteles. Quando ele definia a tragédia, né, diz, né, na Poética você encontra que a tragédia deve durar o período de uma revolução solar, ou seja, a tragédia deve começar na parte da manhã, ao nascer do sol, e acabar antes que o sol se ponha. Por quê? Porque não tinha luz elétrica, então a luz era a luz do sol. O pessoal passava o dia inteiro naquela coisa que era o teatro.
tinha espetáculo de homem matando bicho, de homem lutando com homem, tinha manifestações, discursos e peças de teatro, as tragédias, que tinham um caráter educativo, né? Mas elas tinham que durar esse momento. E uma curiosidade é que os gregos, eles não tinham, você não encontra esse corte que vai acontecer no teatro épico, que é a cena 1, café da manhã. Estamos aqui, cena 2, o cara já está no almoço. Eles não lidavam muito bem com isso, porque eles iam se perguntar, mas o que aconteceu do café da manhã para o almoço? Não que eles não entendessem, mas não era comum. Então, a narrativa, né, da tragédia, ela tinha essa cronologia ligadinha, né, sem essas grandes quebras. Então, essa concepção de tempo, né, cronológico, além do tempo histórico, no processo de adaptação, na análise da obra, é muito importante. Depois você tem a concepção do tempo psicológico, que vai ser mais forte em umas obras do que em outras, né? Em algumas vai ter esse caráter mais marcado. Porque é o tempo que o personagem fica divagando, o tempo que o personagem perde em questões existenciais, né? Refletindo sobre suas dúvidas, suas escolhas, seus desejos e aquilo que vai definir suas ações. Mas é um tempo que escapa tanto do contexto histórico quanto da duração, né? Por exemplo, a obra que eu citei, Ulisses, ela é uma exploração genial da literatura, né? Considerado aí um dos maiores romances desse tempo psicológico, né? Do tempo da crise interna dos personagens. Bom, depois de analisar a obra nesses aspectos, né? Isso eu fiz com o Policarpo quando comecei, para entender, e analisando o enredo, as cenas que caberiam numa peça de 1h20, como que essas passagens narrativas virariam cena, fala na boca de 20 atores, o que está no romance que me sugere uma cenografia, qual é a materialidade daquela história, que é outro aspecto muito importante, que não estaria aqui no pente. Claro, não acabei, né? A última letra do pente seria o E, que é o espaço. E aí você vai ter uma possibilidade infinita de acordo com a obra que você está trabalhando, né? Aquilo que o autor, né, literário, ou autora te dá, enquanto concepção espacial, onde a obra é ambientada, em que cidade, em que quarto, em que casa, em que vai se relacionar com o tempo histórico quando você vai pensar na adaptação, porque se a história se passa nos anos 70, você vai jogar isso no teatro, vai escolher uma cadeira para pôr em cena, vai escolher uma música, você tem que ter claro se isso está dialogando historicamente, para não ser aleatório, né? Se usava essa cadeira com ponta de agulha, se usava essa calça boca de sino, não usava, mas eu vou querer usar, porque aí então, todos esses elementos também do pente, eles dialogam entre si. Se você mexe em um, fatalmente vai afetar alguma coisa no outro, assim como na trama. Se você corta uma cena no meio da trama, você vai ver, mas essa cena explica alguma coisa lá no final, então não vou poder cortar. Coisa que é sempre um ping-pong, né? Grande parte dessa minha fala é orientada por esse livro, né, que é uma teoria da adaptação de uma pesquisadora canadense chamada Linda Hutcheon, tradução do André Sechinel e publicada pela editora UFSC. É uma obra assim, em língua portuguesa que ela chega a abordar até as adaptações para videogame, né? Já considerando a linguagem do game como algo do campo artístico também, porque é a construção de uma ficção, de uma outra realidade. Bom, depois das análises, e aí a recomendação é sempre buscar assim, artigos acadêmicos, porque tem das revistas de literatura, das universidades, professores, vídeos no YouTube de professores, de bons professores comentando as obras. Não que os youtubers não façam bons vídeos, mas você encontra vídeos de professores como o Antônio Cândido, que é uma referência na literatura brasileira, falando sobre várias obras, né? O professor José Miguel Wisnik, que é
um estudioso aí de Machado, de Guimarães. Tem um vídeo no YouTube que o José Miguel Wisnik analisa o conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que está no livro Primeiras Histórias, que é uma aula assim, de 45 minutos sobre Guimarães Rosa, que é obrigatória, né? Eu recomendo muito. Bom, depois disso você vai adaptar. E aí você deve ter um material humano, um grupo, um coletivo que você vai colocar essa obra literária para funcionar no teatro, né? E aí existem algumas possibilidades, alguns procedimentos, né? Que eu também passei por alguns deles, diferentes. Quando eu adaptei o Policarpo Quaresma, eu fiquei muito preocupado que poderia dar errado alguma coisa. Então, eu escrevi toda a adaptação, depois de estudar o livro, escrevi cena a cena, e só comecei a ensaiar quando o texto estava prontinho. Então, os atores eles receberam um script já adaptado, se eles tivessem lido ou não o Policarpo Quaresma, não faria diferença. No caso, alguns leram, né? Tive uma turminha bem dedicada aí, e começamos a ensaiar. Mas, por exemplo, você pode, e é um caminho, né, que o diretor, a diretora vai optar, que é trabalhar a adaptação dessa obra coletivamente, né? E eu fiz isso quando adaptei A Hora e Vez de Augusto Matraga. Eu levava os trechos do conto, lia com os atores, com os alunos, e sugeriam improvisação de trechos do conto. Pedia para ver, ó, vamos ler esse parágrafo aqui? Ah, vamos. Ah, como é que seria essa cena feita? Ah, faz aí. Ah, eu vou ser esse personagem. Ah, você esse. Ah, então vai, faz. E aí você anota, né? No caso eu anotava aquilo que saía, chegava em casa e digitava essas falas, esses apontamentos, e assim eu ia construindo o texto da adaptação. Já quando eu adaptei A Hora da Estrela, eu fui muito influenciado pelo filme da Suzana Amaral. O romance ele se passa no Rio de Janeiro. Macabeia, que é a personagem central, sai do sertão de Alagoas e vai para o Rio de Janeiro tentar uma vida melhor. No filme, a Suzana Amaral optou por ambientar a história em São Paulo, mexeu no espaço, né? Colocou a narrativa em São Paulo, passa na Estação da Luz, metrô, linha azul, aquela ambiência urbana totalmente diferente do Rio. No romance, ela vai morar perto do cais do Porto, né? Convive com... Aqui ela vai trabalhar nas lojas americanas, no caso em São Paulo, então mexe toda a narrativa. Foi uma escolha muito feliz, porque o filme saiu... foi uma obra premiada, e a atriz principal faz um trabalho muito marcante, que é a Marcélia Cartacho, a atriz que interpreta a Macabeia. É genial, tem uma relação com o livro muito, muito boa. Mas sobre o romance A Hora da Estrela, como eu disse, eu fiquei muito influenciado pela adaptação da Suzana Amaral. Pelas atuações, eu achei que as escolhas foram muito, muito felizes e me ajudaram bastante. Mas eu quis manter uma certa fidelidade, que é outra coisa que se estuda, se questiona, quando se fala de adaptação. Porque quando a pessoa, por exemplo, ela leu Harry Potter, ela leu Senhor dos Anéis, ela vai ao cinema esperando alguma coisa. E a adaptação tem esse problema, esse conflito entre a obra adaptada e o texto fonte, ou texto base, como eles chamam. Muitas vezes, no teatro, você encontra adaptações que você fala assim, mas cadê a obra original? No cinema não tanto, que envolve muito dinheiro, envolve risco, então geralmente, assim, as pessoas fazem algo um pouco mais... Quando há uma inovação, ela não é tão... Você ainda consegue ver a obra original, embora tenha pequenas... Às vezes não atinge, né? Por exemplo, um romance que é uma obra-prima do Gabriel Garcia Marques, que é O Amor nos Tempos do Cólera, foi adaptado para o cinema, mas o filme não consegue, porque o romance ele atinge níveis
criação estética de elaboração temporal, narrativa, de personagem, que um filme em 2 horas não conseguiu, no caso ali, talvez com outras escolhas, com outras possibilidades, chegasse. Esse não chegou, né? E alguns chegam, alguns não. É sempre uma discussão em relação às adaptações. E sobre isso, eu separei um trecho curto aqui para comentar, que é o seguinte: em resumo, uma adaptação pode ser descrita do seguinte modo: ela pode ser uma transposição declarada de uma ou mais obras, ela pode ser um ato criativo interpretativo de apropriação, ou ela pode ser um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. Vou falar um pouquinho disso. Que é o seguinte: você pode pegar o conto ou romance e colocar no palco do jeito que ele está lá. Foi basicamente o que eu fiz com Policarpo Quaresma, né, as devidas alterações, com A Hora da Estrela, mas aí eu já comecei a sair, porque, por exemplo, nós criamos uma cena em que tinham várias macabeias, né? A macabeia mais triste, a macabeia narrativa, a macabeia que falava, a outra que não falava. Então, colocamos no palco várias imagens, várias atrizes representando aquela figura, né, que é a macabeia, que é de uma construção também infinita no romance, né? Foi um recurso de tentar alcançar aquilo que o romance traz de profundidade na construção da personagem. Então criamos também coros e falas que reproduziam a voz narrativa do romance, e o romance a Clarice Lispector constrói como um narrador, que é o Rodrigo SM. E aí eu fiquei em dúvida se deixava o narrador, se fazia a cena sem o narrador. No fim, acabei optando por um ator fazer o Rodrigo SM e contar a história como contava o livro, né? Mas aí, quando nós começamos a montar as cenas, acabou criando uma relação em que o Rodrigo SM, ele assistia a cena, ele se relacionava, ele queria se aproximar da Macabeia, algo que no livro é apontado, né? Em algum momento a Clarice fala ali, né? O Rodrigo SM se sente uma certa piedade, às vezes ele chega quase a querer chorar. E o teatro conseguiu talvez manter esse lugar, né? De essa proximidade, essa certa fidelidade. Quando ela coloca que a adaptação é um engajamento intertextual, né? Isso quer dizer o seguinte, que as obras, as adaptações, elas são uma intertextualidade. O que seria isso? A intertextualidade é o diálogo entre textos de diferentes momentos, de diferentes linguagens até, de diferentes autores, mas que trazem, né, pode ser intencionalmente ou não, discursos que se encontram, que trazem elementos similares, temáticas similares. Por exemplo, você tem na cultura e na literatura brasileira uma grande intertextualidade, talvez a maior intertextualidade, que é o sertão. O sertão brasileiro, ele vira um personagem, né, um símbolo e um signo da nossa cultura, que vai tá na literatura da Clarice, Na Hora da Estrela, nos quadros do Portinari, na série dos Retirantes, que é a série famosa, vai estar no cinema novo, nos filmes do Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Os Fuzis. O sertão vai estar na obra do Guimarães Rosa, vai estar... ele vira o grande personagem, vai chegar até Bacurau. Em 2019, Bacurau 2019, acho, não lembro, mas é uma obra recente. Então o sertão ele é uma grande intertextualidade, é um melhor exemplo para se entender isso. Talvez intencional, talvez não. Na música, o sertão está na música do Luiz Gonzaga, do Gilberto Gil, né,
né? E a adaptação, ela pressupõe essa intertextualidade. A obra que vira a adaptação, ela constrói essa intertextualidade com o texto-fonte e com outros textos que vão apoiar essa organização, essa nova organização. Essa reescrita, ela tem um nome, né? Nesse livro, o nome é palimpsesto. Palimpsesto é esse texto que é escrito em cima de outro texto, de outro texto, de outro texto. As análises, por exemplo, de Macunaíma, do Mário de Andrade, apontam que Mário escreveu Macunaíma em 6 dias, mas não diz, né? 6 dias. Ele foi por conta de muito estudo prévio, né? Que ele chegou nessa síntese, né? Naquela narrativa. Mas ele se baseou nos estudos de um alemão, ele se baseou nos Lusíadas, ele se baseou em Homero, em várias narrativas que trazem a saga, né, a viagem, um herói que vai buscar alguma coisa, que Macunaíma perdeu seu Muiractã, perdeu aquilo que era muito valioso, e ele sai viajando pelo Brasil em busca desse Muiractã, dessa pedra preciosa, que tinha uma representação muito forte na vida dele. E isso é uma grande intertextualidade que o Macunaíma traz com essas várias obras, né, da história literária ocidental, não só brasileira. Quando ela é adaptada para o teatro, o diretor Antunes Filho utiliza outros recursos que não necessariamente foram utilizados pelo Mário para criar a teatralidade que ele queria, né? E um dos principais recursos apontados também pelos estudos é a carnavalização, mas não essa carnavalização que a gente conhece de sambódromo, né? Mas um recurso de alegoria, de construir uma imagem da obra do Macunaíma que tivesse relacionada com o contexto que ele estava trabalhando na época, de 1978, né? Vivíamos a ditadura militar, havia censura, então era uma peça que as mulheres estavam com os seios à mostra, grande parte, não teve problema, grandes problemas, assim. Interpretaram como uma peça ok. Por quê? Como que o diretor conseguiu organizar os recursos que estavam no romance de uma forma feliz para linguagem teatral, trabalhando conceitos, né, trabalhando um caminho específico, e isso foi muito bem recebido. Foi apresentado em 90 países, foi premiado, não se sabe, sendo que quando a obra do Mário foi publicada, ela não teve uma recepção boa, né? Saiu em 1928 um livro que o público não acolheu tão bem, talvez, quanto a peça, mas depois a peça talvez tenha até ajudado a criar um olhar e direcionar um olhar para a obra do Mário de Andrade, que até então não tinha ali. 50 anos depois falaram, nossa, nós temos um grande romance, né, na nossa literatura, que também foi filmado, Macunaíma feito pelo Grande Otelo, e é um filme que também entrou no cinema novo ali, de uma importância sem tamanho, né? Bom, agora, falando da adaptação, não num contexto literal e não num caráter de fidelidade narrativa, né? Em 2018, comecei a trabalhar em São Paulo com uma atriz, que é a Priscila Ioli, e a Priscila já estava em início de processo e ela queria adaptar Chapeuzinho Vermelho para o teatro. Ela não sabia se seria uma montagem adulta, infantil, como acabaria, se seria algo mais performativo, né, no campo da performance.
se seria algo mais desconstruído, que temática que teria. Mas ela tinha escolhido o Chapeuzinho Vermelho. E aí eu comecei a dirigir o processo e ela tinha alguns estudos já feitos com um outro diretor que não pôde prosseguir, que conseguia ver na Chapeuzinho Vermelho, que é a história que todo mundo conhece, da menina que vai na floresta buscar levar doce pra vovozinha, encontra com o lobo, narrativa que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Trabalho infantil, sexualização precoce, conflito de gerações, ela chegou a essas temáticas, né, possíveis dentro do conto. Então, veja que a adaptação partiu de uma temática. E aí eu comecei a fazer provocações de improvisos para a atriz. Então ela começou a improvisar a cena uma cena hipotética de que a avó estava na cozinha e a neta chegava e elas tinham que conversar. Outra cena em que ela saía e encontrava o lobo e tinha que responder ela mesma no corpo dela quem era o lobo. E aí, no mesmo procedimento de registrar o que ela improvisava, anotar falas que eram criadas, gravar o áudio, nós fomos aos poucos, eu e ela, chegando a um texto escrito por nós dois. Esse processo ele culminou numa adaptação chamada Verbo Mulher, que foi uma colega, uma atriz lá de São Paulo, que sugeriu esse nome numa reunião que elas fizeram. Por quê? Porque a peça ficou essencialmente feminista. Descobrimos uma temática no meio das improvisações, como se o improviso nos tivesse proporcionado a possibilidade de aprender mais sobre a obra que está sendo tratada. Então, é um caminho muito legal que eu não tinha adotado anteriormente com os textos, por ter trabalhado num contexto mais escolar, um foco mais educativo também, que é importante, e nesse era um foco mais artístico, um foco mais criativo mesmo. Então, nos processos de improviso, a gente descobriu que a gente estava falando de abuso, a gente descobriu que a gente estava falando de violência contra a mulher, que a peça ia falar de violência contra a mulher, que poderia talvez até falar de estupro. E aí chegou o momento em que a peça tinha uma cena de estupro, né? Ficou uma peça adulta, pesada, para maior de 18 anos, e super densa. A peça foi apresentada na companhia do Teatro Documentário em São Paulo e virou uma peça itinerante, porque a sede da companhia era uma casa. A companhia entregou, infelizmente, a sede, mas era uma casa, um sobrado no Bexiga. Então a primeira cena acontecia na calçada, o público era recebido pela menina e a menina falava: "Oi, tudo bem? Eu vou ali na casa da minha avó levar uns docinhos, mas vocês podem entrar. E aí minha mãe vai receber vocês." Quando o público entrava, já tinha uma gravação da atriz, como se fosse a mãe recebendo o público. A atriz se trocava e entrava na sala, de novo como mãe, e fazia a primeira cena contando como foi ser mãe solteira, e o que é ser mãe solteira. E tudo surgiu nos improvisos. Depois a Priscila propôs uma cena em que a menina fazia uma festa de aniversário de 7 anos. Na festa, improvisando, a Priscila descobriu, né, nós descobrimos, que a menina só ganhava presentes que incentivavam uma criação machista. Então a menina ganhava fogão, ganhava vassoura, ganhava ferro de passar, salto alto. E ali no meio da cena, da festa de aniversário, com o público comendo brigadeiro e tomando refrigerante, a Priscila fazia essas críticas, tocando música da Xuxa. Então você via a gente comendo brigadeiro e rindo e chorando, porque lembrava da festa que teve. Foi um acontecimento, assim, muito legal. E aí, já estava tudo assumido, era uma peça feminista, a Priscila começou a propor textos, né, das experiências dela na vida, de opressão, de amigas que contaram. Eu coloquei uma cena que a minha avó contava, que ela queria trabalhar, mas o meu bisavô falava para ela que mulher não trabalhava, mulher tem que ficar em casa.
E minha avó contava que queria ser costureira. Então a avó da Chapeuzinho conta que queria ser costureira, mas que não pôde, porque ela queria fazer vestido de gente rica. Quer dizer, nesse processo de adaptação, a gente não seguiu, não teve a preocupação de construir. A gente utilizou a personagem da Chapeuzinho, o enredo, né, voltando no pente, de uma menina que sai pela floresta, no caso, floresta de São Paulo, para levar doce na casa da avó, e encontra com a avó. Nesse encontro com a avó, tem um conflito de a avó vira para ela e fala: ó, menina, essas pernas de fora, você tem que se dar o respeito, porque os homens são tudo tarados, não sei o quê. Então, manteve-se a narrativa, manteve-se os personagens, mas a temática, o espaço, talvez o tempo histórico, né, com certeza foi alterado, mas a fidelidade à obra é de outro nível, né, das adaptações que eu tinha trabalhado anteriormente. E isso foi um espetáculo itinerante para no máximo 20 pessoas, a gente fez alguns finais de semana, um público legal foi assistir, e o público ia andando pela casa até chegar lá no quintal, quando tinha a cena final em que encontravam-se, tudo feito pela Priscila, a menina encontrava com a avó e o lobo, né? E a Priscila interpretava ali os três. Era uma cena bem, bem forte. O espetáculo também está disponível, gratuito, no YouTube. Tem como reservar pelo Simpla. Posso até depois deixar o meu contato aparecendo aqui para caso alguém tenha interesse, né? Deixar aqui no vídeo e eu posso enviar para vocês também. Caso alguém tenha alguma dúvida, também deixo o meu e-mail. Alguém queira comentar alguma coisa, também será um prazer. E assim, fazendo uma pausa antes de falar do último processo de adaptação, que é o que eu estou trabalhando agora, são pequenas dicas. Toda vez que eu começo a trabalhar com uma peça, eu crio algumas pastas. A primeira delas é de anotação mesmo, de ideia, né? De ideia para fala, né? Transposição de fala de personagem, de construção, de trecho de cena, ou num caderno, ou num arquivo do Word, criar esse documento, que eu sempre chamo de anotações gerais. E aí vou anotando tudo que me vem, mesmo um rascunhão, um próprio brainstorm ali de toró de ideia, uma chuva de ideias que vai se organizando depois naquele texto bonitinho que você monta, né? Criar. Agora a gente tem recurso desses aplicativos de música, né? Antes não tinha, então eu criava uma pasta de músicas baixadas, músicas no meu computador que pudesse me levar para aquela atmosfera da adaptação. Então, eu lembro que na Hora da Estrela existe uma dedicatória da autora que a Clarice escreve. Ela fala: pois que dedico essa coisa aí ao velho Schumann e seu doce Clara. E ela faz uma dedicatória aos grandes músicos e gênios da música que tocaram a Clarice em algum lugar. Então eu falei: pronto, né? Vou começar por aqui. A primeira coisa que eu fiz foi procurar essas músicas. Por exemplo, eu não conhecia Marlos Nobre, fui ouvir Prokofiev, fui ouvir, não sei se é assim que se fala, Marcílio me corrija, fui ouvir com mais atenção Debussy, fui ouvir Stravinsky, porque ela cita tudo nesse prefácio. Eu falei: nossa, fui ouvir Carmina Burana, que está tudo lá, ela escreve mesmo. No começo do livro, ela dedica o livro a todas essas obras que causaram nela algo que ela não consegue explicar o que é a experiência da fruição estética, né? Quando dá certo, alguma coisa te toca e você não consegue mais traduzir aquilo em palavras. Então, o ambiente sonoro, o ambiente da sonoplastia, ele é muito condutor, né, da criação. Cada obra literária vai ter uma paisagem sonora diferente e compensa muito pesquisar isso, né, de vários pontos de vista, né? Desde a sonoplastia, que é o ranger de porta, barulho de carro, o ambiente de rua, até a musicalidade, né? Por exemplo, tem um momento do Policarpo Quaresma, agora eu já estou falando de
tudo desorganizadamente. Vai ser o momento do Policarpo Quaresma em que a vizinhança fica chocada porque ele está aprendendo a tocar violão. Porque na época o violão era um instrumento de vagabundagem. Quem tocava violão era visto como o seresteiro ali, o boêmio, o cara que não quer nada com nada. Mas ele se encanta pelo violão. Então ele começa a estudar. E os vizinhos começam a comentar, mas que horror. Nossa, o Policarpo, um homem tão sério. Isso é uma parte narrativa muito extensa. Aí eu falei, mas como é que eu vou... Eu queria colocar isso na cena, porque poderia ser um elemento cômico, poderia ser interessante, uma crítica também, a nossa própria musicalidade, né? Já aí uma questão que o Lima Barreto aponta. E aí eu fiz uma música, né? Era uma música que resumia 2 ou 3 páginas do livro, que falava, mas o que é isso? É confusão, o Policarpo aprendendo violão, tipo, e as moças faziam, né, um gestual, né, chocadas, nossa, que horror. Então foi um recurso. Então, às vezes, você... E aí isso vem de uma leitura, né, do teatro musical ou dos musicais, que também tem uma organização dramatúrgica muito rígida, mas que ensinam muitas coisas de ritmo, de construção de personagem, de elaboração de cena, de movimentação de ator no palco, porque musical é feito de uma forma muito, né, séria, porque é complexo, então você não fica, vamos criar, não, musical tem um script, tem a banda, tem o diretor e vamos lá. Cena 1 é desse jeito. E então peguei esse trecho narrativo e transformei numa música que deu super certo, depois consegui utilizar, né, você consegue usar esse recurso em outras passagens. Depois que o Policarpo vai para o hospício, também acabei usando uma música. Aí foi um prelúdio do Bach. Na época eu estudava violão com o Marcílio e estava ouvindo muita música clássica, e tinha uma longa passagem, porque o Policarpo vai internar, ele é internado como louco, porque ele tinha ideias muito revolucionárias e tal para o país, e aquela toda crise narrativa do livro, que ele vai, fica dias lá, eu peguei essa música, esse prelúdio, e montei uma coreografia, uma dança, que não era assim uma dança, né? Tradicional, mas gestual dos atores e movimentação de cena, que traduzisse todo aquele momento que ele ficou internado, né? E aí só passava assim 1 mês depois, aí eles faziam a cena, 2 meses depois, faziam a cena, 3 meses depois, tentando sintetizar páginas e páginas do personagem sofrendo no hospício, querendo sair, não entendia porque estava lá, porque ele não era louco, e vendo a loucura das pessoas e tal. Então foi um recurso também. Bom, no verbo mulher, voltando para o verbo mulher mais recente, nós passamos por adaptações, mais de uma, porque a primeira foi criar essa peça para o teatro documentário. E aí a Priscila quis, eu gosto de falar que foi ela, porque na época eu até fiquei desconfiado, ela quis inscrever a peça num festival de teatro, que aconteceria em Portugal, na cidade do Porto. Eu falei, nossa, Priscila, mas que coisa, isso aí é loucura, né, meu? Não, vamos inscrever, se a gente passar... Aí ela inscreveu, nós fomos selecionados e fomos para o festival, e fomos premiados como melhor espetáculo no festival, isso em 2019, no último ano antes da pandemia. Foi julho de 2019, aí era monólogo, era possível viajar, eu levei uma mala pequena e uma mala grande cheia de cenário e figurino. Chegamos na universidade onde aconteceria o festival, o espetáculo era numa sala preta, dessas convencional, uma sala de teatro, uma ótima sala, e a gente já foi sabendo que teria que fazer essa adaptação. Então, alguns meses antes, todas aquelas cenas que aconteciam no portão da casa, na sala, na cozinha, que o público ia andando, tinha que acontecer parado, no formato, né, do palco italiano. Foi outro processo de adaptação. O público não anda mais, tudo acontece no mesmo espaço, a festa de aniversário, a conversa com a avó, a visita do lobo, a primeira visita, a segunda visita, então ficou uma coisa, vai dar certo, não vai dar, no fim deu super certo, foi um espetáculo, ficou super bonito nesse formato,
E nós fomos premiados também com o Aldir Blanc, e aí recebemos, né, o prêmio para fazer o espetáculo online, porque foi durante a pandemia e só poderia ser online. Mais uma adaptação para a linguagem audiovisual, a gente foi correr atrás de um espaço, fizemos a locação de um teatro em São Paulo, espaço de provocação cultural, nos recebeu muito bem, gravamos o espetáculo lá, um ator do coletivo, que também é editor, né, fez a edição, matriz do coletivo, porque aí o coletivo Amígdalas recebeu novos integrantes, que é o que eu vou falar agora, né, o novo processo de adaptação, recebeu mais integrantes e nós começamos a trabalhar essa gravação no formato cinema. Então, a mesma cena que começou lá atrás, na porta da casa do teatro documentário, que foi para a sala, que foi para a cozinha, que foi para o quintal, que virou palco italiano, agora tinha que virar peça-filme. Aí, a sorte que a gente tem no coletivo Matriz, que é a Fernanda, que é formada em cinema, e a gente começou a decupar a peça cena a cena. Puxa, cena 1, vamos fazer aqui um plano médio, não sei o que, vamos gravar 3 planos para editar, vai ter que construir uma nova sonoplastia, vai ter que pensar uma nova iluminação, tudo. Então, a adaptação, ela é um processo constante. Também aprendi com o meu primeiro professor de teatro, que é o Fausto, né? Fausto Padilha. Você nunca pega uma peça, né? Você pega o Ariano Suassuna, sei lá, o Auto da Compadecida, o Santa e a Porca, sei lá, qualquer peça, Shakespeare. Você nunca pega o texto e monta, né? Você pega esse texto e reescreve ele para o grupo, para aquele grupo que você vai montar. Se você tem um grupo com 10 pessoas, você vai montar Romeu e Julieta, você não pode fazer do mesmo jeito de um grupo que tem 20. Você tem que reorganizar. Se é um grupo de pessoas de 17 anos, de 16 anos, você não distribui o texto, né? Você diferencia um grupo de pessoas de 30 anos, que já fizeram muito teatro. Então, essa primeira passagem, né, do texto original para o texto que vai ser montado, ela é muito importante. Eu sempre faço, mesmo quando é texto teatral, já a dramaturgia. Bom, o verbo mulher, então, ele nasceu de improvisos. Depois dos improvisos, as cenas foram estruturadas num texto que eu sempre brincava que era um Frankenstein de coisas, de anotação, um rabisco, setinha para cá, texto digitado, riscado de caneta azul, com marca-texto verde, aí um texto novo, mais um lápis embaixo e um negócio em lembrar de fazer essa cena. Ia virando um negócio, até que um dia a gente sentou e falou, não, vamos escrever isso, porque ninguém mais está entendendo nada disso aqui, né? E aí chegou no texto final da peça, que entrou uma sonoplastia, que entrou uma iluminação, e aí foi uma cenografia, tudo foi um processo. E aí, entre os elementos novos, a Chapeuzinho não tem uma festa de aniversário de 7 anos, ela não ganha uma vassoura nem um sutiã. Mas na nossa proposta, que é essa interpretação, seria esse segundo modo que ela coloca, né? Que ela coloca a adaptação fiel, a interpretação ou a apropriação e essa intertextualidade, esse engajamento. Então, o verbo mulher ficaria entre esses dois últimos caminhos. E atualmente estamos trabalhando, partimos da cigarra e da formiga, a fábula que remonta à Grécia Antiga, Esopo, 400, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. A cigarra e a formiga, famosa fábula em que as formigas estão trabalhando, as cigarras estão cantando e a cigarra está cantando, chega o inverno, a cigarra está com fome, com frio e vai lá pedir ajuda. E a formiga fala, o que você fazia enquanto eu trabalhava? Ela falava, eu estava cantando. Ela fala, então agora dança. E aí a Priscila teve a ideia de pesquisar gênero e ócio, porque acabamos o verbo mulher. Eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer outra peça? Deu certo, deu certo. Mas vamos chamar mais gente também, porque só tava nós dois, a gente não estava aguentando mais, né, só. E aí nós recebemos novos integrantes no coletivo, que nós fazemos parte hoje do coletivo Amígdalas, composto por mim, pela Priscila, pelo Mauro, pela Fernanda e pela Isadora.
E começamos a fazer a mesma coisa em cima da formiga e da cigarra, pensando ócio e gênero, no caso feminino. Começamos a ler artigos sobre ócio, o que é tempo livre, o que é a organização do tempo livre dentro da sociedade do consumo, do trabalho, século XXI. Começamos a entender a fábula da formiga e da cigarra, porque tem várias versões, tem até do Monteiro Lobato, tem as versões populares, né, a versão original do Esopo, a moral da fábula e a análise dessa moral, os atores improvisando cenas em cima de cenas, trabalhando a questão do como é que vai ser essa adaptação. Nós vamos criar os personagens, as cigarras e as formigas, trabalhar, não deu certo, surgiu uma família no meio, uma menina pensando o ócio, a família, a mãe que trabalha muito, trabalha em casa, o pai, mas quem que representa a cigarra, quem que representa a formiga? Então foi todo um processo que está chegando ao fim, a gente pretende estrear agora em fevereiro, o texto ainda está nesse formato Frankenstein, cheio de setas, cheio de ideias de cena que ainda são improvisadas, mas já estamos entendendo quase que todo o processo de criação, que durou a pandemia inteira, porque assim que nós decidimos iniciar esse processo, os novos integrantes entraram no grupo, nós entramos em pandemia. E aí nós continuamos em reuniões online, semanalmente, mais de uma vez por semana, reuniões de 2, 3 horas, lendo artigo, improvisando cena na câmera, cada um na sua casa, até que recentemente, nos últimos meses, a gente conseguiu trabalhar numa sala, ou na minha casa, na casa da Priscila, para improvisar de verdade, mas foi grande parte do processo feito de forma remota, essa nova adaptação. E a mesma coisa, criei uma pasta tem um aplicativo que é o Pinterest, um aplicativo de imagens que eu uso bastante, fui montando uma pasta lá de imagens de ócio, de gênero, de trabalho, de férias, de tempo livre, de descanso, de lazer, e imagens para mostrar para os atores, para pensar cenografia, figurino, tem ajudado. Fomos pesquisar músicas, né, na música popular brasileira ou música internacional que dialogassem com esse tema, e inclusive na dramaturgia já tem cena construída a partir de músicas que as atrizes propuseram em cima dessa temática, mais de uma cena. E músicas criadas pelos atores a partir das cenas que eles foram improvisando. Quer dizer, o processo de improviso dentro da adaptação de uma obra, ele ganha uma dimensão compreensiva daquilo que você está trabalhando, porque a hora que você vê aquilo escrito funcionando, ou sendo dito pelos atores, ou sendo movimentado, você compreende novos caminhos. Isso aconteceu desde lá do começo, quando estava adaptando A Hora e Vez de Augusto Matraga, que eles fizeram improvisações sobre o conto, e Negrinha também fizeram, porque é um conto que traz muita movimentação, né? O conto do Monteiro Lobato, os atores então faziam essas cenas. Quando você vê os atores fazendo, você compreende muita coisa do texto. E é uma dica que eu dou nesses processos, quando houver improviso, deixar o improviso acontecer, não interrompê-lo e só conversar ao final do improviso. Porque é muito comum, quando começa, aí falando do ponto de vista da direção, quando começa a assistir improviso, falar alguma coisa, não faz assim, porque o improviso não é a cena pronta, então você não precisa meter a mão no improviso, dirigir, falar, não entra por aqui, não, faz assim, não, falar, não dá comando para os atores, porque interrompe. O legal é fazer a proposta, o improviso vai ser esse, estão todos na sala, aconteceu isso, entrou uma cobra gigante, se virem, aí vê o que acontece, acaba, senta e conversa. E aí anota, escuta, grava, tira foto enquanto está acontecendo, né, pensando do ponto de vista da direção, para depois estruturar. Esse trabalho de estruturar um texto que vem da sala de ensaio e não um texto que vai para a sala de ensaio,
é chamado de dramaturgismo, né? Diferente da dramaturgia, que é o texto que vem para a sala de ensaio. E é muito bom fazer a parte do dramaturgismo, é muito rico, porque é um texto conjunto, então não é um texto do Tales. No caso da Formiga e da Cigarra, o que eu estou fazendo, e os atores estão fazendo também, as atrizes, seria um dramaturgismo. A gente faz os improvisos, alguém registra e combina. Alguém pode escrever essa cena? Aí escreve, mesmo que um rascunho. Aí eu reorganizo isso num texto mais dividido, em fala, rubrica, que são as indicações para os atores, entrando por aqui, saindo por ali e tal, para organizar o texto para todo mundo saber. Esse processo do texto que não vem de fora e vem de dentro, ele fica muito mais natural quando você vê as cenas, porque ele foi criado por ali. É diferente de receber um texto, um script, que você nunca, né, não conhece, aí tem que ou decorar ou trabalhar sobre aquele texto de uma maneira de fora para dentro. E esse é um texto que surge meio que de dentro para fora. Fica muito, muito verdadeiro, é muito gostoso de ver esse texto acontecer. Eu acho que, para sintetizar, tanto para os atores, atrizes, ou para os diretores, né, ou dramaturgos, ou pessoas que têm um interesse na criação teatral a partir de outros textos, a minha dica, né, nessa minha pequena experiência, é transitar entre as linguagens artísticas, transitar entre as artes plásticas, frequentar, conhecer os procedimentos de criação, o pessoal que pinta, os escultores, como que eles concebem uma tela, como que eles trabalham, que materiais eles utilizam e da onde que eles partem. Os processos de composição musical, da onde que se organiza uma melodia, uma harmonia, como que o músico pensa na hora de arranjar uma banda, uma orquestra, que é o dispositivo, o que ele usa, quem que escreve sobre isso. E, claro, os do teatro, né? Compreender os processos criativos dos grandes diretores e diretoras ajuda muito, né? Não só para copiar, mas para... eu falo só para copiar porque às vezes a gente acaba copiando, ou voluntária ou involuntariamente, mas sempre há uma relação, né? De, puxa, tem um mecanismo aqui. Qual foi esse mecanismo? Será que ele serve aqui? É o que eu tenho percebido, assim. Música, artes plásticas, cinema e bastante leitura. Principalmente para os atores, eu acho que o contato com a literatura, a concepção de personagem, a descrição espacial, ela enriquece muito a criação. Eu espero ter contribuído, foi um compartilhamento de experiência, mais uma exposição. Espero ter contribuído com aqueles e aquelas que têm interesse em se debruçar e se jogar aí no processo criativo. E para finalizar, eu deixo uma citação da autora, da Linda Hutton, que é: nas operações da imaginação humana, a adaptação é a norma, não a exceção. E é isso.